Saudações fraternais. O canal 144.000 Universos Paralelos traduziu esta obra da versão original em espanhol. Vale explicar que, para efeito de uma melhor pronúncia do leitor digital, foi necessário acentuar algumas palavras que, pelas nossas regras gramaticais, não possuem aqueles acentos. Apesar de haver uma configuração para correção de pronúncia, esta é falha, e não supre de forma satisfatória. Atentem para o conteúdo, e não para a forma. Tradução: 144.000 Universos Paralelos. A tradução deste livro, e a divisão em episódios, é uma produção do canal 144.000 Universos Paralelos. Capítulo 3. O método experimental e o método analógico. Introdução. Poincaré e as carências do método experimental quanto aos problemas de espaço. Mesmo para trabalhos científicos, você tem que combinar sentimento com pensamento. Pitágoras, Platão e os filaletes. A lei da analogia e suas três bases. Exemplos do poder do método analógico na ciência. O simbolismo e suas chaves. Conduta injusta dos cientistas modernos para com a sabedoria antiga. Um caso típico do método analógico em astronomia. Astrobiologia e cometas. Cometas como sementes de mundos. Cometas como um símbolo universal de morte e vida. A humanidade e o homem como cometas eternos ou peregrinos. Fim da introdução. O leitor conspícuo terá visto uma porção de possibilidades geométricas, religiosas, artísticas e históricas sendo projetadas nos capítulos anteriores, para cujo estudo o método chamado positivista, tão em voga no século passado, é perfeitamente pobre e inadmissível. Em efeito, como diz o matemático Poincaré, na página 109 de sua obra A Ciência e a Hipótese, nenhuma de nossas experiências mais elevadas está relacionada ao espaço, ou sua miríade de problemas, mas apenas ao nosso corpo e suas relações com os objetos que nos rodeiam, e eles são, portanto, excessivamente rudes. Por esta razão nenhum verdadeiro filósofo pode se contentar, e nunca se contentou, com o chamado método experimental, o leito de Procusto, no qual os inventores mais galantes e os homens de ciência mais intuitivos sempre foram crucificados. Assim, o matemático inglês Hinton, em sua obra clássica A Quarta Dimensão, depois de apontar as diferenças que existem entre o homem culto e o homem verdadeiramente civilizado, no que diz respeito aos problemas de experimentação e superexperimentação ou intuição, ele reconhece que aquela vida superior, da qual quase não temos experiência, pode ser alcançada aplicando habilmente as nossas faculdades religiosas ou transcendentais em um esforço heróico em direção ao ideal, ou seja, empregando, não apenas o mero pensamento, como até então, mas o sentimento juntamente com o pensamento. Isso supõe, é claro, fazer o que for possível para que possamos aproveitar esse alguma coisa superior e desconhecido que nos rodeia, através de um esforço constante voltado para a realização de concepções adaptadas a um ideal de vida, acima do que hoje podemos fazer por meio de nossos sentidos e dispositivos, ou seja, nos familiarizamos com os próprios e peculiares movimentos de semelhantes mundos. Se não foi visto, pelo menos eternamente previsto.
Os filósofos gregos, portanto, seguindo o ensino tradicional de Pitágoras e Platão, em vez de se apaixonarem infantilmente por uma experimentação mais ou menos pobre e perigosa, sempre estudaram aquela ciência das ciências que se chama simbolismo, considerando que todo símbolo é uma ideia corpórea em que reside, inefavelmente combinada, o visível e terrestre com o divino invisível, razão pela qual o mundo das verdades eternas. Antes de responder à questão prática da natureza, deve ser descoberto pela própria geometria. Esses homens sábios eram os chamados filaleteus, guardiões secretos dos ensinamentos orais daqueles dois mestres, ensinamentos que nunca foram confiados por escrito, para que não fossem profanados com sua maldade mundana, isto é, o vulgar ignorante. Não só o chamado método positivista é inaplicável a essas coisas, mas até mesmo nossa lógica tradicional se declara sobre ele na mais franca das falências, já que é quase um engano para nós, já que há tantos lógicos como escolas filosóficas, políticas, etc., especialmente quando não existe uma lógica capaz de explicar tudo o que é ilógico em nossas loucuras contínuas, levando-nos à força a recorrer ao analógico, ou lei da analogia, que é o que realmente explica o mundo, sem recorrer a nenhum postulado como o de Euclides, Euler ou Kepler, em que se baseia toda a nossa ciência da geometria e da mecânica, ou como as modernas, e não menos convencionais das novas. Teoria da relatividade, ou de Einstein, quanto barulho faz hoje em dia. A base do analógico é, com efeito, triplo por um lado, é criptografado na famosa chave de Hermes Trismegisto, que diz, o que está acima é como o que está abaixo, para trabalhar os mistérios da harmonia cósmica, isto é, da manifestação do uno múltiplo, Theos Caos Cosmos. Lean, por outro lado, no axioma n-dimensional cabalista, que diz, se você quer ver no invisível, abra bem os olhos para o seu projetivo no visível, e por outro, finalmente, na lei fundamental da numeração, ou árvore simbólica de todas as teogonias, árvore de Yggdrasil, Norso, de vida, de bode, ruminal, das Hespérides, etc., que recebe um nome em cada teogonia. Esta lei é formulada da seguinte forma: a realidade manifestada, seja qual for a ordem que seja, nada mais é do que uma mera unidade integradora de uma ordem superior e, portanto, ao infinito, nem mais nem menos do que o que acontece com a numeração, que não reconhece em si limite efetivo. De acordo com isto, a lei da analogia é, como inventamos, por exemplo, os logaritmos vulgares, a base de toda a nossa matemática, eles, por sua vez, criptografados no analogismo de duas séries geométricas e de proporção 10, ou 1/10, aritmética o outro, com sua razão 1, começando, é claro, como no caso das figuras do capítulo anterior. Relativo à mudança de dimensões, do hieróglifo sacrossanto de 10 ou Isis, que, como tal simbolismo, é uma chave aritmética de 10, uma chave geométrica, o número p, ou razão para a circunferência do diâmetro, uma chave filosófica ou moral, o da justiça suprema e suprema torção, uma chave metafísica de nada tudo, ou zero. De onde tudo emana e onde tudo retorna em um ciclo eterno, e aquele do Logos único ou manifestado, uma chave histórica, o do próprio número π, que é o radical eterno do nome da paternidade, ou Pitris, em línguas sábias, uma chave astronômico com as órbitas e suas linhas de solstício, áspis, etc., e uma chave, finalmente, sexual, ou Linghan. E ele, Tony, o masculino e o feminino em todo o cosmos. A mesma ciência positiva, sem se dar conta e se superar, há muito vem aplicando esta lei da analogia, rasgando com ele segredos portentosos do mistério.
A título de exemplo, entre mais 1000 que poderiam ser enumerados, a descoberta de Netuno e a da estrela companheira de Sírio, ambas feitas pelo novo cálculo analógico e sem antes observação direta da respectiva estrela, a descoberta química de Eca, alumínio, e ele, Eca-boro, então, gálio e escândio, por meras considerações de analogias mendelevianas que permitiam prever seus pesos atômicos, densidades e outras propriedades químicas e físicas. Nota de rodapé. Não acredite, o leitor, que a fecundidade do tamanho do simbolismo de Ió termina aqui. Temos, por exemplo, ainda pendentes estudos adequados, como diz o culto matemático de Francisco Vera, a famosa série do iniciado Fibonacci, ou Leonardo de Pisa, um matemático formado nas escolas secretas da Índia e do Egito, de quem homens como Bhaskara e Tartaglia, o verdadeiro autor do chamado binômio de Newton, e que Newton não fez nada além de desenvolver ou generalizar. A referida série de Fibonacci é formada, com efeito, a partir do simbolismo de Ió, e pela mera adição de termos sucessivos, a saber, 0 mais 1 igual a 1. 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. 2 mais 3 igual a 5. 3 mais 5 igual a 8. 5 mais 8 igual a 13. 8 mais 13 igual a 21, etc. Série, em suma, sobre cujo significado, talvez futuras descobertas astronômicas e matemáticas falem em breve, e que filosoficamente carrega dois, o típico único, ou abstrato, e um numeral, ou segundo um concreto, a partir da qual, por sucessivas adições, se formam os demais números, sem limite conhecido. Fim da nota de rodapé. Antes de ter positivamente nas mãos os corpos correspondentes, ou, finalmente, a maravilhosa série de álcoois, deduzido por Dumas V. Berthelot, a partir de triviais considerações teóricas análogas, álcoois que não eram jogados totalmente na natureza, com observação e experiência. Porque o segredo fundamental de toda ciência nada mais é do que o do método simbólico, analógico, oriental, teosófico, ou a partir de hoje devemos assim chamá-lo, e isso tem dois momentos: o anterior de bons conhecimentos de um ciclo ou qualquer fenômeno por métodos anteriores, outro, o da aplicação imediata a ele da lei da analogia. Quem, que medita cuidadosamente sobre o jogo, por exemplo, dos altos e baixos da natureza, e o aplica metodicamente às várias horas do dia, dias do ano, etc., não acabei de adquirir ipso facto uma terrível arma analógica aplicável a tudo ao nosso redor. Talvez o 2, o 22, o 222, o 2222, etc., não tenham a mesma lei de formação analógica, acaso o amanhecer do dia, o da lunação, o do ano, ou primavera e o da vida, ou infância, eles não estão, analogicamente, dentro de seus respectivos ciclos, a mesma coisa, como são respectivamente, o meio-dia, a lua cheia, o verão e a masculinidade, o crepúsculo da noite, a vazante, o cair, a velhice, finalmente, a meia-noite, a lua nova, o inverno e a morte, todos os precedentes de seus novos e respectivos ciclos de ressurreição ou continuidade evolutiva. O gênio do grande Dom Eduardo Bennett, e outros, não teve outra base para seus respectivos dicionários afins, porque, na verdade, os conceitos fundamentais são muito poucos e muito transcendentes às verdades ou conceitos fundamentais e infinitas tonalidades, modalidades e derivações delas, ou seja, os adjetivos. Além disso, a cada momento da história de uma ciência, o método simbólico ou analógico, em que os povos antigos sempre foram tão mestres,
pode melhorar notavelmente o que costumamos chamar de a última palavra da ciência, sua última moda, por assim dizer, preparando novas descobertas, e a partir disso, mesmo que pareça uma digressão, queremos deixar um longo exemplo aqui antes de abordar o problema da morte. Na verdade, os cientistas habituais tendem a seguir uma marcha pérfida com o que a tradição oriental lhes ensina, uma marcha caracterizada por estes dois momentos, como aconteceu com a transmutação alquímica de corpos simples quando eles ainda não o fizeram. Verificado eles, com seus métodos cretinos, outro depois, guiados pelos ensinamentos orientais que entram em suas mentes sob a forma de intuições, eles conseguem, confira. Durante os primeiros tempos de ignorância do conhecimento intuído, no passado, eles as chamam desdenhosamente de superstições, resquícios de um passado inculto, formas infantis ou falsas de conhecer as casas, etc. Mas, quando chega o segundo período, quem menciona o antigo fato previamente conhecido, com o olímpico, costuma responder: isso não é mais novo, isso já está provado pela ciência. Com a mesma franqueza com que a criança mostra ao pai o mecanismo do brinquedo, e cujo manuseio lhe mostrou antes, senão com a clássica perfídia do comerciante que, ao comprar a mercadoria e não tem o desconto que precisa, com seu desprezo, sem prejuízo de vendê-la depois, enaltecendo aos chifres da lua. Para que não sejamos rotulados de fantasistas, confundindo as criações científicas da imaginação com as miragens da ignorância, algumas ideias sobre o significado dos cometas vão em frente, ideias derivadas por um lado do estado atual da astronomia e, por outro, do que podemos acrescentar sobre eles graças ao uso do método analógico que teremos que seguir mais ou menos, no decorrer deste livro. Perdoe-nos de antemão, leitor, por esta aparente digressão, que se refere a nada menos do que algumas origens possíveis da vida e a provável morte das próprias estrelas como seres vivos. Nota de rodapé. Em relação à diferença radical entre imaginação e fantasia, consulte o capítulo 12º do volume 5º da nossa biblioteca. Fim da nota de rodapé. Em suma, o que a astronomia atual nos ensina sobre os cometas, essas estrelas errantes que sempre assustaram as pessoas comuns. Os 80 ou 100 milhões de sóis que pontilham o céu, ele nos diz, estão entre si a distâncias quase infinitas, porque, usando a luz apenas um segundo para viajar 300 mil quilômetros, os raios de luz das estrelas mais próximas levam de 2 a 6 anos para chegar. E os das estrelas mais distantes, vários séculos. Esses imensos espaços intersiderais não são, no entanto, vazio. Além do éter cósmico, no qual esses sóis vagueiam, eles são continuamente atravessados por milhões de cometas. Alguns astrônomos chegam a dizer que eles devem ser tão numerosos e mais numerosos que as areias de nossos mares, as folhas de nossas árvores ou os maus pensamentos de nossos homens. Mas, desses peregrinos errantes do abismo cerúleo, a ciência tentou uma classificação, tão pobre e meramente prática como todos tendem a ser. Existem, de fato, pelo menos duas classes de cometas, a dos cometas periódicos e a dos que não são, ou, pelo menos, ainda não se sabe que são. Os primeiros são assim chamados, porque já estão definitivamente escravizados ao sistema solar, no sentido de que, exceto por sua massa, sempre minúscula, e por suas órbitas um pouco mais alongadas ou excêntricas, não diferem em nada dos próprios planetas, entre aqueles que circulam constantemente. O catálogo desses cometas periódicos começou muito pequeno.
Hoje atinge cerca de 22, perfeitamente definido em suas órbitas e em seus retornos periódicos ao seu periélio, em que mostram as magnificências de suas caudas e cabelos. Esse catálogo de cometas periódicos cresce dia a dia, e um grande número de cometas de enorme órbita e, portanto, de longa distância, já foram incorporados a ele, os cometas Olbers e Halley sendo notáveis a este respeito, que demoram muito nele 72 e 76 anos. Portanto, uma multidão deles fica fora do agrupamento de cometas periódicos, cuja periodicidade ainda não foi verificada, ou que eles realmente não têm, já que suas respectivas órbitas não são elipses mais ou menos excêntricas, mas parábolas ou hipérboles, fazendo com que a estrela nunca mais volte ao mesmo lugar. O quão grande é o número desses últimos cometas não periódicos, hoje é determinado simplesmente considerando quão raro é o ano em que 3 ou 4 novos cometas não são catalogados. E isso sem contar que nem todos aqueles que realmente surgem no céu se tornam caçado, ou seja, visto pelos observadores, ora por sua magnitude tênue, ora por suas deficiências ou por causa das más condições climáticas, pois nem toda caça que existe em uma reserva é vencida pelas espingardas dos caçadores. Claro, antes de Halley, que foi o primeiro a prever o retorno do cometa que leva seu nome, todos os cometas foram naturalmente incluídos nesta classe, mas o progresso da pesquisa astronômica está se distanciando dela, como vimos, cada vez mais efetivamente cometas periódicos, sem hoje poder garantir que muitos dos considerados não periódicos serão considerados como tais, por um estudo mais completo de suas órbitas. E mais, astrônomos como Turner começaram a duvidar se as órbitas cometárias, que hoje consideramos parabólicas e hiperbólicas, não são realmente senão pequenos arcos de curvas de terceiro e graus posteriores, como a cissoide, a senoide, etc., que realmente obrigam o cometa a voltar depois de mais ou menos tempo, o que é considerado não periódico. A história da astronomia, além disso, registra o fato estranho dos cometas que passaram de uma classe para outra. Foi o que aconteceu com o cometa de Messier, em 1770, que ao cruzar um dia ao lado de Júpiter e seus satélites, sofreu uma alteração devido à sua atração nos elementos de sua órbita, que estava aprisionado, por assim dizer, no sistema solar, e como tal um cometa periódico já consumava sua revolução ao redor do Sol, até que outro dia, 1779, teve que encontrar o sistema de Júpiter e seus satélites em condições exatamente opostas ao primeiro tempo, com o qual o nó aprisionador, ou seja, a perturbação atrativa de antigamente, desfez seu trabalho, e com ele o cometa voltou a recuperar sua órbita original, voltando a submergir para sempre, longe do Sol, no mar celestial, como todos os cometas não periódicos. Nota de rodapé. Esses assuntos receberão expansão adequada no volume desta biblioteca consagrada a cometas e astrobiologia. Fim da nota de rodapé. Outro caso, muito estranho e instrutivo, ocorreu também com o cometa de Biela. Esta estrela errante consumou sua revolução anual ao redor do Sol em um período de aproximadamente 6 anos, até que um dia em 1866 seu núcleo apareceu dividido por Gala em dois. Ao retornar mais tarde em 1872 não havia mais 2, mas 6 fragmentos nucleares e, finalmente, quando o novo retorno ou periélio correspondeu a ele em
1878, nenhum vestígio do primeiro núcleo apareceu, mas uma chuva de estrelas foi observada, irradiando do local correspondente da abóbada celestial em que deveria ter feito sua aparição, o que parece indicar que todas as chuvas de meteoros, como aqueles que são observados anualmente por volta de 11 de agosto e 11 de novembro, irradiando de Perseu e do Leão, etc., pode ser devido a cometas individuais que uma vez desapareceram, ainda nos deixando aquele resquício ou vestígio de sua existência passada. Não ser meteoritos, aerólitos ou pedras caídas do céu, podem muito bem ser os últimos resquícios dessas estrelas mortas, que com suas quedas contínuas em nosso planeta, aumentam sua massa como se o estivessem alimentando. Sentando esses fatos e mil outros, nada difícil de verificar. Nem que seja por meio de meras coincidências, como diz a nossa ciência europeia. O sereno investigador que não se contenta facilmente com qualquer tipo de dogmatismo, por mais científico que nos pareça à primeira vista, não pode deixar de se perguntar se a eterna superstição a respeito dos cometas está ligada aos nossos. A existência obedece a uma verdade transcendente que a ciência positivista falhou em esclarecer, devido à sua fraqueza em tudo o que se relaciona com realidades intangíveis e as leis elevadas do ocultismo. E deve ser confessado que, assim que nosso método analógico é aplicado à própria raiz e escopo de tais superstições de todos os tempos são belamente evidenciados. Vamos ver, sim, os cometas são estrelas muito misteriosas porque são germes de mundos. E germes etimologicamente equivalente a mistério. Além disso, são estrelas fatídicas. Não com respeito àquela minúscula raça humana sublunar que acredita que vieram apenas por ela, mas, com respeito a si mesmas, porque sendo, como dizemos, sementes de mundos futuros, semeadas nas zonas planetárias, nas quais eles têm seus respectivos perihélios. Seu destino, como o de todas as sementes, é, de acordo com o ensino analógico, de dissolver-se e morrer. Ora para ser destruído, como tantos outros germes da vida ao serem incorporados, em outras, formam os seus destruidores. Ora, pela própria lei da germinação, que pressupõe a morte correspondente da semente em germinação. Nota de rodapé. Esses últimos asteroides são aqueles que, respectivamente, desfilam por volta de 11 de fevereiro e maio, em frente ao disco do Sol, determinando as grandes baixas temperaturas que costumam ocorrer nesses dias. Esta frase gráfica está mais perto da realidade do que se poderia acreditar. Cálculos meticulosos mostram que 200 desses corpúsculos caem na Terra diariamente. A granalha de metal encontrada nas neves polares e alpinas não reconhece outra origem. Também temos uma boa teoria sobre o Sol do nosso amigo, o sábio engenheiro de Minas, advogado e publicitário Dom Horácio Beitabol, sobre as manchas solares produzidas pela queda desses elementos meteorológicos no astro-rei, que assim viriam a alimentar-se com as suas energias, nem mais nem menos do que como, por osmose, as células orgânicas são alimentadas, dos meios em que se desenvolvem, cumprindo assim mais uma vez a famosa lei de Hermes. Esta ideia não pode receber o desenvolvimento astronômico correspondente aqui. Basta-nos, então, registrar o fato de que certos cometas têm seu periélio em direção às respectivas órbitas de um ou outro planeta conhecido. Razão pela qual, tendo observado 2 ou mais periélios cometários além de Netuno, astrônomos, aplicando também o método analógico às órbitas e outros elementos prováveis dos planetas transneptunianos,
hipotéticos correspondentes foram calculados. Já exibido analogicamente por aqueles periélus transneptuniano de cometas. Dada, finalmente, a correlação analógica que em breve estabeleceremos entre o cometa como um germe masculino astronômico ou o anel planetário solar. Fim da nota de rodapé. Por esta razão, A. Schneider tem sido capaz de dizer com sabedoria e analogia, em sua obra La création et ses mystères de Voile, Paris, Franck et Dentu, 1859, que os cometas estão indubitavelmente destinados a purificar o céu de átomos errantes, cuja substância não é adequada para receber melhor uso. O cometa, como um germe formado ad hoc por meio de certas moléculas, deve ter como missão viajar às constelações do universo e, em suas viagens regulares, absorver e se apropriar dessas moléculas. Sem dúvida, seu destino final é desaparecer ou passar de um para outro dos infinitos sistemas solares do espaço. E alguns podem servir momentaneamente até mesmo para alimentar um Sol quando ele cai sobre sua massa. Páginas 189 a 191. Não é preciso dizer que esse é um dos significados do mito de Saturno devorando seus filhos. A sempre admirável e intuitiva professora H.P.B., por sua vez, completa essa evidência, acrescentando no início de sua grande obra A Doutrina Secreta. A ciência oculta ensina que no espaço há uma mudança perpétua de moléculas. Ou melhor, de átomos. Alguns sábios já estão começando a suspeitar disso. O espectroscópio mostra a semelhança das substâncias terrestres e siderais, mas ainda não foi capaz de revelar se os átomos gravitam um em direção ao outro, da mesma forma que o verificam aqui na Terra. Assim, em cada estrela os átomos entram em novas formas de existência, desconhecidas para a ciência física. A essência da matéria cometária, por exemplo, é completamente diferente do que conhecemos aqui. E, ainda assim, sofre certas mudanças à medida que atravessa o sistema. Clerk Maxwell diz em seu discurso presidencial na Royal Chemical Society, Londres, 1888, que os elementos não são absolutamente homogêneos. Para discernir com precisão os espectros de um mesmo corpo em estrelas diferentes, seria necessário examiná-los sob condições idênticas de pressão, temperatura, etc. No espectro do próprio Sol existem linhas que ainda não foram identificadas. Cada mundo tem seu próprio Fahrenheit. Para o leigo, os mundos, diz um comentário, são constituídos pelos elementos conhecidos, mas, de acordo com o conceito de que um iniciado ou Fahrenheit pode ser formado a partir deles, esses elementos são coletivamente uma vida divina, constituindo, ao se manifestar, inúmeros céus da vida. Fogo, de fato, ele é apenas uno, no plano da realidade única. Na existência manifestada ilusória, suas partículas são vidas ígneas que vivem às custas das outras vidas que destroem. Por isso são chamadas de devoradoras. Cada coisa visível neste universo é composta de semelhantes vidas. Do homem primordial, divino e consciente, aos agentes inconscientes que fabricam a matéria. O universo de vidas vem do vida una, sem forma e não criada. O fogo frio e luminoso, luz difusa, foi o primeiro a se manifestar no abismo ou caos, e formou no espaço os primeiros coágulos. Nebulosas insolúveis, os coágulos, lutando entre si, desenvolveram um grande calor, que produziu a rotação. Então veio o primeiro fogo material manifestado, as chamas ardentes. Os errantes celestiais ou cometas,
O calor gera vapor úmido, a primeira forma água sólida. Depois a névoa seca, depois a névoa líquida, aquosa, que extingue o brilho luminoso dos peregrinos ou cometas, formando rodas aquosas sólidas, ou seja, globos de matéria. Bume, a Terra, apareceu assim com suas 6 irmãs. Esses, com seu movimento contínuo, produzem o fogo inferior. Mais ainda, o calor e uma névoa aquosa que dá origem ao terceiro elemento do mundo, que é a água. O ar, portanto, nasce da respiração de tudo. E esses 4 elementos são as 4 vidas dos primeiros 4 períodos ou rodadas do Manvantara, a ser seguido por outros 3. O que, de fato, a ciência sabe sobre os cometas. Sua gênese, seu desenvolvimento e seu modo final de comportamento? Nada. Absolutamente nada. O que, então, é impossível que um centro laia, um fragmento de protoplasma cósmico, latente e homogêneo, repentinamente inflamado ou animado, seja lançado ao espaço do colo em que nasceu e passe a girar veloz pelos insondáveis abismos cerúleos, para fortalecer o seu organismo nascente homogêneo, graças à acumulação e adição dos elementos diferenciados que encontra ao longo do caminho. E porque um cometa, tal peregrino, não seria capaz de se estabelecer finalmente como um cidadão regular dos céus, e vivendo neles como um verdadeiro globo habitado, espalhados no espaço, sem ordem ou método aparente, diz ele, os germes dos mundos colidem muitas vezes antes de se fundirem. Então eles se tornam vagabundos, isto é, em cometas. É aí que as verdadeiras lutas e batalhas começam. Os corpos já formados atraem alguns e repelem os novos. Muitos deles parecem absorvidos pelos companheiros mais fortes. Aqueles que triunfam, conseguindo escapar, são transformados em mundos, nascidos nas profundezas insondáveis do espaço, emanando do seio daquele elemento primordial e homogêneo chamado alma do mundo. Cada núcleo de matéria cósmica repentinamente chamado a vida começa a existir nas condições mais hostis. Através dos tempos sem número, eles conquistaram um lugar no infinito. Nota de rodapé. Em uma zona pré-planetária como óvulo astronômico ou centro Laia. Como dizem os orientais, todo cometa periódico acaba morrendo no anel pré-planetário, assim como o espermatozoide morre no óvulo que fecunda. Fim da nota de rodapé. Eles circulam entre os corpos mais densos e consolidados, eles saltam de um lugar para outro. Vagueiam em direção ao centro ou ponto, que o atrai como um navio arrastado por estreitas curvas e recifes, tentando se salvar de outros corpos que os atraem ou repelem sucessivamente. Muitos desses núcleos morrem. Suas massas se desintegram, vão se fundir em massas mais fortes. E quando nascem dentro de um sistema planetário acabam desaparecendo, por assim dizer, no útero insaciável dos sóis. Aqueles que caminham devagar. Então, descrevendo uma curva elíptica, estão destinados, mais ou menos tarde, ao aniquilamento. Outros seguem arcos parabólicos e normalmente escapam da destruição graças à rapidez de sua corrida. Dizem que existem várias obras modernas, especialmente na língua alemã, cheias de suposições especulativas sobre essas lutas pela vida no espaço sideral. Parabenizamo-nos por isso, pois o que expomos é um ensino oculto cuja origem se perde na noite dos tempos arcaicos. As ideias darwinianas aproximadas da luta pela vida e supremacia, e pela sobrevivência do mais apto, tanto entre os anfitriões de cima como entre os de baixo, percorrem os tempos. 2 volumes dizem sem véu, mas a ideia não é nossa, mas de toda a antiguidade.
Mesmo os escritores purânicos habilmente entrelaçaram a alegoria com fatos cósmicos e eventos humanos. E qualquer simbologista pode sentir isso, mesmo quando incapaz de compreender seu significado. As grandes guerras no céu, do Puranas, as guerras dos titãs. Em Hesíodo e outros clássicos, as lutas entre os egípcios Osíris e Tifon. Mesmo aquelas nas lendas escandinavas entre as chamas e os filhos de Muspel. Todas referem-se ao mesmo assunto. Eles são o duplo e mesmo o triplo simbolismo analógico das lutas teogônicas, astronômicas e humanas, a adaptação dos orbes e a supremacia entre o homem e os povos, a luta pela existência e a sobrevivência do mais apto prevaleceram a partir do momento em que o cosmos passou a existir. E dificilmente poderia escapar do insight observador dos antigos sensatos. Daí as incessantes batalhas de Indra, o deus do firmamento, com os Asuras, degradados de sua categoria de deuses e elevados a de demônios cósmicos, e com Vrita, ou Alu. As batalhas travadas entre estrelas e constelações, entre luas e planetas, mais tarde encarnados como reis imortais. Daí também a guerra no céu entre Miguel e seu anfitrião contra o dragão Júpiter. E Vênus Lúcifer, quando um terço das estrelas dessa tropa rebelde foi lançada nas profundezas do espaço, seu lugar não foi mais encontrado nos céus. Brahmins e Tanaim especularam sobre a criação e o desdobramento do mundo, assim como Darwin. Há quem eles anteciparam quanto à sua transformação e seleção natural. Assim que um núcleo de substância primordial em um estado laia ou indiferenciado é animado pelos princípios já em liberdade de um corpo sideral que acaba de morrer, tornam-se, primeiro, cometas e depois sóis, que, ao esfriarem, tornam-se mundos habitáveis. Este ensinamento é tão antigo quanto os próprios rishis, a matéria galáctica primitiva. Os coágulos nas câmaras de Dizian durante o sono periódico do universo, de uma tenuidade extrema. De acordo com a revelação recebida do primitivo Dhyani Budas. Esta matéria radiante e fria se difunde pelo espaço assim que começa o despertar do movimento cósmico, constituindo as sementes dos mundos futuros. O livro de Dizian expressa: o Sol central faz Forrat recolher poeira primordial em forma de esferas, e os impele a se moverem em linhas convergentes, até que se juntem, espalhados pelo espaço. Sem ordem ou sistema, os germes de os mundos colidem com frequência, até sua agregação final. Após o que se tornam errantes, cometas. Então, os combates e as lutas começam. Os corpos mais velhos atraem os mais jovens, enquanto outros os rejeitam. Muitos morrem comidos por seus companheiros mais robustos. Aqueles que são salvos tornam-se mundos. A essência da matéria cometária, da qual o Sol e os planetas são feitos de acordo com o ensinamento oculto, completamente diferente de quantos caracteres físicos e químicos a ciência moderna conhece. Em sua forma primitiva, além dos sistemas solares, é homogêneo e difere completamente assim que o cometa atravessa nosso sistema. Ele é, com efeito, o material para os mundos, a substância eterna da Mãe Aditi, o 5969 dos princípios cósmicos. Da maneira que nós humanas é o Upadi, o veículo de Budi, gradualmente passando à objetividade através dos estados cósmico, radiante, gasoso, líquido e sólido, que os agita em redemoinhos rápidos. Sob a respiração inicial que continua sob as respirações que nunca dormem, ou seja, o Dhyan Shoan. Os planetas eram todos cometas e sóis na origem, partindo do caos primitivo, isto é,
o que hoje poderíamos chamar de número das nebulosas planetárias. Elas se desdobram e chegam à vida manvantárica por meio da agregação e do acúmulo das diferenciações primárias da matéria eterna. Segundo aquela bela expressão do comentário que os filhos da luz, portanto, se vestem com as roupas das trevas. É por isso que os planetas são alegoricamente chamados de caracóis celestiais. Por causa de seus, para nós, relatos de inteligências que, invisíveis, habitam suas mansões estelares e planetárias, carregando-as como caracóis ou espirais em suas revoluções. A doutrina de uma origem comum para todos os corpos celestes foi ensinada pelos primeiros astrônomos antes que Kepler, Newton, Leibniz, Kant, Herschel e Laplace a percebessem. Calor, ou respiração, atração e repulsão. Os três grandes fatores do movimento são as condições sob as quais os membros dessas famílias celestiais nascem, se desenvolvem e morrem, para renascer após uma noite de Brahman, durante a qual a matéria eterna recai periodicamente em seu estado primitivo indiferenciado, do qual nem mesmo os gases rarefeitos podem dar uma ideia remota. Centros de força. Em seus primórdios, as centelhas invisíveis dos átomos primordiais se diferenciam em moléculas e se transformam em sóis. Os centros de força em torno dos quais se espalha a matéria cósmica primordial, passando por 6 graus sucessivos de consolidação, acabam determinando globos ou esferas, que também costumam ser chamados de roda. É um dos aforismos, dogmas fundamentais da cosmogonia esotérica que durante os kalpas ou períodos da vida, o movimento em que os períodos de descanso pulsam e vibram através de cada átomo adormecido, assumem uma tendência crescente para o movimento circular, transformando assim a divindade em um rápido redemoinho. Os animadores anjos ou almas de estrelas e planetas também são chamados de rodas, como pode ser visto na própria Cabala ocidental. Esta lei do movimento rotativo na matéria primordial, base do estudo dos cometas, é uma das mais antigas concepções da filosofia grega, derivada do egípcio. E este, por sua vez, do caldeu, que a aprendeu com os brahmins da escola esotérica. Leucipo e Demócrito de Abdera, discípulos dos mágicos, ensinaram que esse movimento giratório dos átomos esferas existe desde a eternidade. E Cetas, Heráclides, e tantos. Pitágoras e todos os seus discípulos ensinaram secretamente a rotação da Terra. E Aryabhata, o hindu, Aristarco, Seleuco e Arquimedes calcularam sua revolução tão cientificamente quanto os astrônomos de hoje. A teoria dos vórtices elementais, por sua vez, era conhecida por Anaxágoras, 500 anos antes de Jesus Cristo. Ou seja, 2000 antes de ser aceita por Galileu, Copérnico, Descartes, Swedenborg. E hoje por Sir W. Thomson, como um eco distante da doutrina tradicional que foi evidenciada em suas mentes intuitivas. Sem a necessidade de estudos habituais, a doutrina da rotação da Terra foi ensinada, repetimos, no Adita dos templos por homens como Cetas, o pitagórico, por seu discípulo e tantos. E por Heráclides, um discípulo de Platão. A imobilidade do Sol e a translação da Terra foram demonstradas por Aristarco de Samos em 281 AC, e por Seleuco de Seleucida nas margens do Tigre. Aristóteles, em sua obra por seu discípulo Epfantos e por Heráclides, discípulo de Platão. Aristóteles, em sua obra de Coelho, N. 14, falou da forma esférica da Terra mostrada por sua sombra em eclipses lunares. Uma ideia também defendida por Plínio, História Natural, 11, 65.
Essas opiniões sábias ficaram perdidas então, por mais de 1000 anos. Winchell, Vida do Mundo, página 551. Esses admiráveis ensinamentos sobre a gênese dos mundos mereceram o sorriso mais desdenhoso da parte dos cientistas europeus. Hoje, no entanto, eles já afirmam com Sir Norman Lockyer que o crescimento de uma estrela começa com uma nebulosa Laia Center. Que diz a doutrina secreta, que atualmente está se condensando até se tornar uma estrela luminosa por si mesma. Em seguida, ele passa a condições em que só pode refletir a luz que chega de outras estrelas, até que finalmente se torna um corpo escuro e invisível, sendo o estado final de sua existência cósmica a desintegração pela ação lenta de forças naturais, ou pelo encontro com outros corpos nos céus. Esses encontros podem esperar às vezes até milhares e milhões de anos. E a estrela opaca pode ser arrastada em uma órbita cometária através de milhares de constelações, antes que o encontro ou colisão ocorra, mas esses números enormes não são importantes, porque o bilhão ou o trilhão são as menores unidades aritméticas da eternidade, como também ensina a doutrina secreta. Mais cedo ou mais tarde, a reunião acontece, a colisão transforma os dois corpos em vapor, combinado com fragmentos meteóricos, ou seja, torna-se uma verdadeira nebulosa, matriz de mundos futuros. Assim, a estrela opaca, a estrela escura, última etapa de uma série de transformações cósmicas, torna-se o ponto de partida de um novo mundo. Chegados a esses divinos panoramas da ciência das estrelas, a tentação de continuar falando sobre os mistérios dos cometas seria invencível se não fosse pelo fato de que, como projetamos, merece um livro à parte, um ensaio eficaz sobre uma biologia celestial. O referido é suficiente e mais do que suficiente, por outro lado, para demonstrar algo relativo às imensas possibilidades do método analógico ou teosófico que, apesar de tudo, é cada vez mais seguido pela ciência dos nossos dias. Vocês têm dúvidas, leitores? Bem, vamos parafrasear o parágrafo anteriormente transcrito da mestra, trocando a palavra estrela pela palavra homem, da mesma forma que a geometria arqueanalógica do Sr. Charles faz com as palavras ponto, reta e plano. Esse é o denominado geometria de posição, de Rouchet e Ponderosi. Será então possível encontrar uma página mais bonita do que o dito comentário poético analógico da página relativa àquele infeliz cometa ou peregrino chamado adolescente? Leia a paráfrase e se surpreenda com a natureza divina da chave de Hermes Trismegistus. Espalhados ou distribuídos em ordem aparente ou concerto, dizemos: os adolescentes emergiram do seio de suas respectivas famílias, vagueiam e vagam como esses germes, sementes ou cometas de futuras famílias, em perpétua batalha pelos âmbitos da vida. Os homens já formados, por outro lado, são verdadeiros sóis do firmamento social, que já conseguiram estabelecer suas vidas em bases mais firmes, atrair ou repelir para novos homens que vagueiam cometa ou de assim, se bem examinado, corações humanos que perecem nas prisões do vício que os domina. Não há dúvida, não. Cada um dos ditados infantis do papagaio humano começa sua existência social nas condições mais hostis. Dia após dia, ele cumpre a tarefa hercúlea de conquistar seu próprio lugar no mundo. Para isso, são obrigados a circular entre aqueles que, por os terem precedido na vida, já parecem mais firmes e consolidados. Como um navio que navega por inúmeros abismos e recifes, procuram salvar-se de serem absorvidos ou escravizados por aqueles que,
sucessivamente, os atraem ou repelem. Assim, não é de estranhar que, antes de transcender a essa época, não em vão chamada de a Era dos Cristos, muitos daqueles cometas humanos perecem moral e até fisicamente, como termo final da já fechada órbita de subordinação. Porque, então, continuar a ponderar os triunfos galantes alcançados pelo método teosófico analógico sobre o cretino e feio método meramente positivista? O cristal que depositamos em uma solução dimórfica e que faz com que toda a massa dissolvida cristalize à sua maneira e não na outra forma de seu dimorfismo, nada mais é do que um vagabundo, um cometa. O vil-ânus floral arrebatado pelos ventos do ventre outrora materno já seco ou morto da flor da qual nasceu, nada mais é que um cometa, um peregrino, exposto à destruição definitiva se não comer carne primeiro na epiderme da mãe terra, morrendo como um cometa para renascer como um vegetal novo e ressuscitado, idêntico ao que lhe deu origem e que, orgulhoso, digamos, o viu voar galante antes e afastar-se à procura de outras terras que desde então lhe eram proibidas, já distantes, nas quais também pousou, vire como uma semente voadora de outro avô vegetal imóvel. Da mesma forma, o espermatozoide animal nada mais é do que um cometa, fatalmente forçado a morrer, ora fecundando, ora sem fecundar previamente, um óvulo de sua própria espécie. Por sua vez, também os homens ou povos que deixaram sua pátria, como os hititas, os gregos antigos, bárbaros medievais ou, finalmente, como os puritanos e muitos outros povos modernos, transplantando suas terras para outras terras mais abundantes e férteis. Os cometas humanos foram, em suma, cometas sobre os quais, quando triunfaram em seus êxodos, sempre criptografaram seus destinos históricos mais augustos e há, portanto, homens cometas, ideias cometas e sentimentos cometas, e toda a humanidade, ao longo de seus yugas arquimilenares, nada mais é que um grande cometa de cometas, a quem, pela mesma Bíblia mosaica, foi dito: você será um peregrino em uma terra estranha. E para quem a lenda universal tem apresentado como um protótipo do antigo mito do judeu errante. Homem, astro, germe, cidade, sentimento ou ideia. Ouvir aquelas divinas palavras cometárias que ecoam eternamente em seus ouvidos que dizem: vá, vá, vá. Ou seja, continue inflexível e trace seu caminho cometário, de vida em vida e de mundo em mundo, até que volte triunfante para o mesmo seio insondável e abstrato de onde viestes. Fim deste capítulo.